Vendedor rockstar, negociador de alta performance. Nessa aula a gente vai falar sobre o gatilho mental ou princípio de persuasão da autoridade. E esse princípio ele parte da premissa que a gente cresceu, a gente foi educado, a gente aprendeu a levar em conta, a respeitar, né, a nutrir uma certa, não vou dizer nem que é uma admiração, mas de fato a respeitar as autoridades. E quando a gente nasce é engraçado porque a primeira autoridade nas nossas vidas são os nossos pais. Por quê? Tudo que a gente conhece de visão de mundo é baseado nos exemplos, nos ensinamentos, nas broncas, nas correções de rota dos nossos pais. A gente vai crescendo um pouquinho e a gente começa a se relacionar mais com a sociedade quando a gente começa a sair do ambiente de casa, né? Do ambiente familiar apenas. Então a gente começa a ir para a escola, quando a gente cresce um pouquinho, e aí a gente passa a ter outra autoridade na nossa vida, que são os professores. Então o professor é que vai começar a incutir algumas coisas de disciplina em nós, o que pode, o que não pode, como viver em harmonia com outras pessoas. Depois disso a gente cresce mais, vai para a universidade, e aí a gente começa a se desenvolver e vai para o mercado de trabalho. Quando a gente vai para o mercado, a gente acaba tendo um chefe, um líder, um gestor. E essa é a nova autoridade nas nossas vidas. Falei disso, mas existem outros pilares, outros players na sociedade, como polícia, políticos, líderes religiosos, como padre, pastores e outros, que são formadores de opinião e, de certa forma, são autoridades que a gente tem uma tendência a respeitar. Só que é interessante porque antes uma autoridade estava muito associada à legitimidade de, né, ser referência em algo para nós, né, de nos ancorar de como funcionam as coisas, o que pode e o que não pode fazer. E o que é engraçado é que antigamente se falava nas gerações anteriores que a autoridade estava muito associada ao conhecimento que se obtinha sobre algo. Quem tem conhecimento tem diferencial de ter acesso ou domínio daquele conhecimento, logo ele é autoridade naquele assunto. Só que hoje, o que é mais engraçado é que essa questão de poder, ela está transferindo muito mais de quem tem o conhecimento, como eu disse antes, para quem resolve bem os problemas com o conhecimento que tem. Então hoje é natural que a gente valorize muito mais o que as pessoas fazem com o conhecimento que elas têm do que simplesmente ter o conhecimento. Porque, como eu disse, isso está disponível para todo mundo por causa da democratização da tecnologia, das comunicações, então as informações elas estão por aí. As pessoas têm mais acesso a elas. O que as diferencia é como eu pego a informação e transformo isso num resultado prático, soluciono uma dor, um problema que o mercado tem. Aí é que está a questão da autoridade. Então hoje a legitimidade está muito associada a isso. Hoje a gente vê o princípio da autoridade em vários aspectos, né? Lembra que a gente viu lá que no quesito lá hierarquia, né, divisão de poder, quando a gente estava falando dessa dimensão aí cultural, a gente viu que nós brasileiros a gente dá muita importância para a questão de quem manda, quem tem a caneta, a gente valoriza a hierarquia. Então, a gente tem muita afinidade com o princípio da autoridade. E hoje no mundo digital é muito comum. Por que que as pessoas fazem, executam, exercem o princípio da autoridade nas redes sociais? Exemplo, eu tento me posicionar nas redes sociais como autoridade em vendas. Existem outros profissionais que são autoridade em outras áreas do conhecimento e eles estão ali. Por que que uma blogueira, né, uma digital influencer, ela é tão relevante hoje? E muitas vezes ela talvez nem tenha passado pelas experiências de vida e tenha tanta idade assim para ter um vasto repertório. Mas porque de alguma forma ela se conecta tão bem com o público-alvo dela que as marcas, as empresas ou quem realmente quer atingir aquele mesmo público com a qual ela se conecta e ela acaba virando uma referência disso. Então quando ela posta alguma coisa, quando ela comunica alguma coisa, o nível de adesão das pessoas é muito maior. Então é por isso que hoje no mundo digital se fala muito de conquistar a autoridade no que se faz. Eu gosto muito de usar o princípio da autoridade, principalmente quando eu vou abordar alguém dizendo: eu sou especialista em ajudar outras pessoas a venderem mais. Então eu gosto muito dessa fórmula. Eu sou especialista em ajudar outras pessoas a venderem mais. Eu sou especialista a ajudar outras empresas a prosperarem mais em vendas, a otimizarem, dobrarem seus resultados. Esse é o meu negócio. Dessa forma eu consigo acionar um gatilho de autoridade nas pessoas. Agora, é muito comum também que as pessoas se utilizam de outras autoridades para validar o seu mercado. Como por exemplo, olha, eu atendo os principais players de mercado. Eu atendo fulano, beltrano e ciclano. Isso muitas vezes está mostrando, se essas pessoas me endossam,
Por que você não me endossaria? Né? É uma forma também de explorar um pouquinho dessa questão do princípio da autoridade. Usando isso, você pode ter certeza que você vai poder ter muito mais chances de ter resultado, muito mais ênfase nesse cenário. Então, vendedor de alta performance, vendedor rockstar, como é que você pode usar o princípio de autoridade no teu negócio, no teu business, para ter mais contundência, mais relevância? A gente se vê na próxima aula. Obrigado por ter ficado até aqui.